Qual parte do seu corpo você acha que tem mais receptores endocannabinoides? A maioria das pessoas responde o cérebro. Faz sentido. É onde a cannabis tem mais efeito evidente. É onde a anandamida age. É o órgão que é associado a tudo relacionado à neurociência. Mas a resposta correta é o intestino. O trato gastrointestinal tem uma das maiores densidades de receptores CB1 e CB2 do corpo inteiro. E não é uma coincidência biológica, é uma função. O sistema endocannabinoide usa esses receptores para regular a motilidade intestinal, a inflamação no trato digestivo, a relação entre bactérias intestinais e sistema imune e até a comunicação entre o intestino e o cérebro. Hoje a gente vai fazer o que o episódio passado prometeu: percorrer o corpo inteiro e mapear onde que o SEC age, o que ele regula em cada lugar e por que isso muda tudo sobre o que você entende sobre saúde. Eu sou Celso Vieira, aqui no Mente Clínica. Hoje é o 7º episódio da série Sistema Endocannabinoide. No episódio passado, você entendeu como que o SEC funciona. Ele manda sinais de trás para frente. O neurônio que recebe o sinal fabrica endocannabinoides e envia de volta para o neurônio transmissor regular o quanto de sinal ele está enviando. É o que chamamos de sinalização retrógrada. Hoje você vai usar esse entendimento como lente, porque em cada órgão que a gente vai visitar, o mecanismo é o mesmo. O que muda é o que está sendo regulado: intestino, sistema imune, pele, coração, pulmões e sistema reprodutor. O SEC usa a mesma linguagem com todos eles. Ao final desse episódio, você vai entender por que nós dissemos que esse sistema é o que regula quase tudo. Vamos fazer isso sistematicamente, órgão por órgão, de cima para baixo. E para cada um a mesma pergunta: o que o SEC está regulando aqui? E o que sentimos quando ele não regula bem? E o primeiro é o cérebro e o sistema nervoso central. Ele regula memória, emoção, dor e proteção neural, regulando os sinais de dor, consolidando e extinguindo memórias, principalmente as traumáticas, modulação das respostas de medo da amígdala, neuroproteção após lesão ou inflamação e regulação do humor via sistema límbico. Um fato interessante é que a extinção da memória de medo é fator primordial no tratamento do estresse pós-traumático. Ela depende diretamente da regulação do sistema endocannabinoide no hipocampo e na amígdala. Sem o SEC funcional, os traumas se consolidam mais fortemente. Número 2, trato gastrointestinal, responsável pela motilidade, inflamação, eixo intestino-cérebro. O que o SEC regula aqui? Velocidade do trânsito intestinal, peristaltismo, permeabilidade da barreira intestinal, resposta inflamatória local, comunicação com o sistema nervoso entérico e interação com a microbiota intestinal. Um fato interessante é que o intestino tem neurônios próprios. É também conhecido como segundo cérebro. E o SEC é um dos principais reguladores da comunicação entre eles e o cérebro. Perturbações na sinalização dos receptores endocannabinoides no intestino são responsáveis por condições como síndrome do intestino irritável, doença de Crohn e ansiedade via eixo intestino-cérebro. Vamos para o terceiro, sistema imunológico, responsável pelo equilíbrio entre inflamação e tolerância. O que o SEC regula aqui? Intensidade da resposta inflamatória, pró e anti-inflamatória, migração de células imunes para locais de lesão, comunicação entre sistema nervoso e sistema imune, modulação de citocinas inflamatórias e tolerância imunológica. Os receptores CB2 estão altamente expressos em células imunes, macrófagos, linfócitos T e B, células NK. O SEC funciona como reostat imunológico. Nem inflamação excessiva, autoimunidade, alergia grave, nem insuficiente.
Susceptibilidade a infecções. A desregulação do SEC imune está sendo estudada em condições como artrite reumatoide, esclerose múltipla e doença intestinal inflamatória. Quarto, pele. Responsável por inflamação cutânea, barreira e produção sebácea. O que o SEC regula aqui? Proliferação e diferenciação de queratinócitos. Produção de sebo pelas glândulas sebáceas. Resposta inflamatória cutânea. Integridade da barreira epidérmica. Sensação de prurido, coceirinha e dor na pele. A pele tem um sistema endocannabinoide próprio e funcional. Estudos mostram que a desregulação do SEC cutâneo está associado a acne, psoríase, dermatite atópica, vitiligo. O interesse clínico em formulações de canabinoides, CBD principalmente, está baseado justamente nesses receptores cutâneos. Atuação local, não sistêmica. 5. Sistema cardiovascular, responsável pela frequência cardíaca, pressão arterial e proteção miocárdica. O que o SEC regula aqui? Tônus vascular, dilatação, constrição, resposta à pressão arterial ao estresse, frequência cardíaca em situações de ativação, resposta inflamatória no tecido cardíaco e proteção após isquemia, o infarto. A queda da pressão arterial após o uso de cannabis é mediada pelo SEC cardiovascular. Vasodilatação via CB1. Isso também explica por que os pesquisadores estão pesquisando o papel do SEC na hipertensão arterial crônica e na proteção contra lesão por reperfusão pós-infarto. 6. Sistema ósseo. Remodelação óssea e proteção contra a osteoporose. O que o SEC regula aqui? Equilíbrio entre o osteoblasto, formação de osso, e o osteoclasto, reabsorção óssea. Densidade mineral óssea, resposta inflamatória em articulações, problema de junta. Dor óssea crônica. Camundongos com deficiência de receptores CB2 desenvolve osteoporose acelerada. O SEC parece ter papel protetor na manutenção da densidade óssea, especialmente no pós-menopausa. Área ainda em pesquisa ativa, mas com implicações potencialmente significativas. Número 7. Pulmões. Tônus brônquico e resposta inflamatória pulmonar. Tônus brônquico e resposta inflamatória pulmonar. O que o SEC regula aqui? Dilatação e constrição brônquica, resposta inflamatória do epitélio pulmonar, produção de muco, hipersensibilidade a alérgenos, hipertensão pulmonar. Aqui nós temos um paradoxo importante. Cannabis inalada irrita as vias aéreas mecanicamente, pelo calor e partículas. Mas o SEC pulmonar tem efeito broncodilatador quando ativado endogenamente. Isso está sendo investigado em modelos como asma e DPOC, separando os efeitos do SEC endógeno dos efeitos da cannabis, dos efeitos do uso de cannabis. Número 8. Sistema reprodutor, fertilidade, implantação embrionária e gravidez. O que o SEC regula aqui? Motilidade e capacitação dos espermatozoides, implantação do embrião no útero, desenvolvimento placentário, resposta imune uterina durante a gestação, trabalho de parto, início e progressão. Atenção clínica importante. O SEC é ativo e regulatório desde a fertilização. Estudos demonstram que alterações na sinalização endocannabinoide estão associadas a dificuldades de implantação e perda gestacional precoce. Este é um dos motivos pelos quais os profissionais de saúde recomendam não fazer uso de cannabis durante a tentativa de engravidar. E na gestação, não apenas pelo THC, mas pela interferência na regulação endocannabinoide endógena. Cada um desses órgãos usa o mesmo mecanismo que você aprendeu no episódio passado. Receptores que recebem sinal dos endocannabinoides,
e modulam o que está acontecendo ali, para mais ou para menos, dependendo do contexto. E aqui está o que é notável. Em nenhum desses órgãos, o SEC decide arbitrariamente o que fazer. Ele responde ao estado atual do tecido. Se há inflamação excessiva, ele modula para baixo. Se há sinal de dor além do necessário, ele reduz. É sempre regulação contextual, não termostato físico. Não termostato fixo, mas um sistema que lê o ambiente e responde proporcionalmente, tipo uma API com uma IA. Antes de fechar o mapa, deixa eu te dar 4 formas de pensar sobre o que esse padrão significa. Número 1, o sistema operacional, não os aplicativos. No seu computador, cada aplicativo tem uma função específica. O navegador navega, o editor escreve, o player toca música, mas todos eles dependem do sistema operacional para funcionar, se comunicar e não travar um ao outro. O SEC é o sistema operacional do seu corpo. Cada órgão tem suas funções específicas, mas o SEC é a linguagem comum que coordena todos eles. Sem um sistema operacional estável, os aplicativos funcionam, mas mal coordenados e propensos a travar. 2. Idioma franco do corpo. Imagina que você tem equipes de trabalho em 8 países diferentes. Cada país tem uma língua diferente. Para coordenar tudo, você precisa de um idioma em comum. No corpo, no sistema nervoso, no sistema imune, o sistema endócrino e o sistema gastrointestinal, cada um tem seu idioma específico. O SEC é a linguagem comum entre todos eles. Os endocannabinoides são compreendidos pelos receptores CB1 e CB2 em todos os sistemas. É o que permite que o estado emocional afete o intestino, que uma inflamação afete o humor, que o sono afete a imunidade. 3. Regulação da tensão da rede elétrica. Numa rede elétrica, cada aparelho precisa de uma tensão específica para funcionar adequadamente. O regulador da tensão não gera eletricidade. Ele garante que a tensão que chega em cada aparelho esteja na faixa certa. Se falta regulação, alguns aparelhos queimam por excesso e outros param por falta. O SEC não gera os sinais do corpo. Ele regula a intensidade que chegam a cada órgão do corpo. Sem essa regulação, alguns sistemas reagem em excesso. Inflamação crônica, dor persistente, ansiedade e outros ficam subativados. Imunidade baixa, humor deprimido. Número 4. O maestro que entende todos os instrumentos. O maestro de orquestra não toca nenhum instrumento, mas conhece todos. Sabe quando um violino está alto demais, quando o fagote está atrasado, quando as percussões precisam entrar. Ele não substitui os músicos, ele coordena. O SEC é o maestro do corpo. Não substitui nenhum órgão, não realiza as funções deles, mas regula o timing, a intensidade e a coordenação entre eles. Quando o maestro está em boa forma, a orquestra soa harmoniosa. Quando está comprometido, cada instrumento toca bem sozinho, mas o conjunto não se coordena. Agora que você viu o mapa completo, um padrão deve estar emergindo. Repara, em praticamente todos os órgãos, o SEC regula a mesma categoria de fenômenos. Excesso de ativação, excesso de inflamação, excesso de dor, excesso de ansiedade, excesso de motilidade intestinal, excesso de resposta imune. Isso não é acidental. Lembra do episódio 5, que falamos sobre homeostase? A tendência do corpo em manter o equilíbrio? O SEC é um dos sistemas centrais do corpo que implementa a homeostase em nível molecular. Ele não empurra o corpo para nenhuma direção específica. Ele detecta desvios do equilíbrio e aplica a correção proporcional. Isso tem uma implicação prática importante. Significa que quando o SEC está bem, quando tem os substratos que precisa, quando não está cronicamente sobrecarregado, ele não faz nada espetacular. Você não sente o SEC funcionando. Você sente sim, quando ele não está funcionando. Como dor que não cede, como inflamação que não resolve, como sono que não restaura, como ansiedade que não passa sem motivo real. O SEC é o sistema de equilíbrio que age nos bastidores. A maioria dos sistemas do corpo age de forma perceptível. Você sente o coração acelerar, sente o estômago roncar, sente a respiração forçar. O SEC age nos bastidores,
modulando, ajustando, corrigindo. Você o percebe pela ausência quando ele não está funcionando bem. Algo excede o que deveria, a inflamação que não resolve, dor que não cede, estado de alerta que não diminui. Isso explica algo clinicamente frustrante. Por que pessoas com condições como fibromialgia, síndrome do intestino irritável e enxaqueca crônica frequentemente têm exames normais? O problema não é estrutural, é de regulação. E regulação é exatamente o que o SEC faz. E aqui chegamos a algo que vai ser o tema do próximo episódio. Se esse sistema é tão fundamental, se ele regula dor, humor, intestino, imunidade, sono, pele, coração, por que a medicina demorou tanto para levá-lo a sério? Por que ainda não faz parte do currículo padrão das faculdades de medicina? A resposta não é científica, é histórica, e ela vai te surpreender. O SEC não é um sistema de órgão, é um sistema de regulação distribuído, presente em praticamente todos os tecidos, usando a mesma linguagem molecular, endocannabinoides mais receptores CB1 e CB2, para fazer o mesmo trabalho, detectar desvios do equilíbrio e corrigi-los proporcionalmente. É o maestro que a biologia evolutiva colocou no centro da orquestra do corpo e que a medicina moderna demorou décadas para reconhecer. Se você chegou até aqui, você agora tem algo raro, um mapa real de como seu corpo regula a si mesmo, não por órgão isolado, mas como sistema integrado. Compartilhe esse vídeo com alguém que tem uma condição crônica que os médicos têm dificuldade de explicar, não como diagnóstico, mas como perspectiva. Existe um sistema de regulação que a medicina está começando a entender melhor. Vale a pena conhecer. Agora eu quero ver nos comentários. Qual dos 8 órgãos mais te surpreendeu? Minha aposta é que foi ou o intestino ou o sistema reprodutor. Mas me prova o contrário. Então se inscreve no canal e ativa o sino. O próprio episódio responde uma das perguntas mais perturbadoras da série. Por que um sistema tão fundamental foi ignorado pela medicina por tanto tempo? Você agora sabe onde o SEC age. Você sabe como ele age. A sinalização retrógrada do episódio passado. E você sabe o que acontece quando ele não age bem. A deficiência endocannabinoide que vimos no episódio 5. Mas tem uma pergunta que ficou no ar. Se esse sistema existe há 500 milhões de anos, regula praticamente todos os tecidos do corpo e está associado a condições que afetam centenas de milhões de pessoas, por que ele ainda não faz parte do currículo padrão atual das faculdades de medicina? Por que a maioria dos médicos aprende 0 horas sobre SEC na faculdade? A resposta não é científica, é uma combinação de política, preconceito histórico e uma descoberta que chegou na hora errada, no pior momento possível. No próximo episódio a gente entra nessa história e ela vai mudar como você vê a relação entre ciência e medicina.